Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Sindicato da Cultura, edição número 196, indo ao ar aqui pela Web Rádio CT, gente. Olha que beleza, hein? Nós estamos no dia 21 de julho, terça-feira, ainda em isolamento social por conta da pandemia do Covid. Eu nunca achei que o Brasil fosse se tornar um lugar tão ruim para se viver. Mas é isso aí, estamos dentro de casa se cuidando da maneira como podemos, continuando trabalhando daqui para vocêzinho, para vocêzinha, com respaldo do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, mandando para toda a galáxia cultura e arte do Vale do Paraíba e agora também de outros lugares do Brasil. Lembrando que nós estamos mais ou menos ao vivo pelo facebook.com/radioct e youtube.com/radioct também, certo? Chega no YouTube, se inscreve no canal que está aí e você poderá ficar por dentro dos programas que nós produzimos aqui na Web Rádio CT. É isso daí, estamos aqui na edição número 196 com um assunto de extrema importância que hoje nós vamos falar sobre a Lei Aldir Blanc, Lei de Auxílio Emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura, pontos de cultura, espaços culturais e etc. E para falar sobre isso, nós estamos com Beto Teoria. Salve, salve, Beto. Boa tarde para você. Como é que você está? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos aí do Sindicato de Cultura, Ciência e Tecnologia. Né? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar participando aí do programa. E se eu puder contribuir no bate-papo aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente vai falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, mas também a gente gostaria de conhecer um pouco da sua história. Beto Teoria tem uma história massa pra caramba no hip hop, atuante na Nação Hip Hop Brasil, né? Com um cargo aqui no estado. E você fala da onde, Beto? Onde você está? Eu sou de Ribeirão Pires, do ABC, né? Eu nasci em Santo André, aqui na ABC Paulista, mas desde muito pequenininho eu moro em Ribeirão Pires, né? Que é uma das 7 cidades do ABC Paulista. Então eu tenho aqui Ribeirão Pires como a minha casa, né? Apesar de o hip hop ter me levado para vários lugares do Brasil, né? Eu me considero aí um cidadão do mundo, mas o meu cantinho mesmo é aqui em Ribeirão Pires, no ABC Paulista. E já aí começou sua trajetória dentro do hip hop? Sim, na verdade, eu descobri o hip hop ali no finalzinho de 89, 90, né? Na escola. Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Aos 14 anos. E aí, por conta de trabalhar, eu fui estudar à noite, né? No período noturno. E aí, na dinâmica com a galera ali da noite, que é uma galera um pouco mais ativa, né? A gente acaba, muitas vezes, amadurecendo um pouco mais, né? Quando esse jovem ele adentra o mercado de trabalho muito cedo, ele também amadurece muito cedo. Uhum. E aí isso me levou a ter contato, né, uma vida social um pouco mais intensa, mais ativa. E aí eu conheci a galera aí da Black Music, dos bailes e tal, e aí a galera me apresentou a cultura hip hop, né, na época, aquelas fitinhas cassete ainda, mostrando a música do Taíde DJ1, Racionais MCs, né, Pepeu. E aí eu fui achando aquilo lá muito bacana e mais precisamente em 1994, eu montei um grupo, que é o Grupo Teoria, daí o apelido, Beto Teoria. Que está nativo até hoje, inclusive com o lançamento de semana passada, né? Exatamente. Aí a gente lançou recentemente aí uma música, né, que se chama Veio Pra Ficar, que vai ser música do próximo EP aí, de celebração dos 26 anos de história do grupo. E aí surgiu o grupo lá na escola mesmo ainda, né, em 94, e estamos nativos até hoje. E nesse meio tempo eu fui desbravando a cultura hip hop, né? Que é um espaço muito rico, porque a cultura hip hop leva você no espaço social, leva você para o espaço cultural e político também. E aí eu comecei a fazer essa trajetória mais no âmbito de movimento cultural e tive a felicidade de participar de uma posse de hip hop chamada Negroatividades aqui no ABC, isso em 98. Uhum. E em 2005 eu fui um dos fundadores da Nação Hip Hop Brasil, que é uma entidade nacional. Hoje a Nação Hip Hop está em 14 estados, mais o DF, né? E além de ter sido um dos fundadores, eu fui presidente da Nação Hip Hop por 5 anos. E hoje, até por conta de várias tarefas, eu passei a ser presidente da Nação Hip Hop apenas no estado de São Paulo
e o novo presidente da Nação Hip Hop Nacional é o mano Fred Negref, lá de BH. Da família de rua? É o parceiro lá do Nuke, né, que mora lá no Alto Veracruz, em BH, e eu tenho certeza que a entidade está sendo bem conduzida. E aí, no Vale do Paraíba, onde a gente tem aí a rádio de vocês, nós temos um grande líder e nosso secretário de organização, que é o parceiro Betinho Zulu. Inclusive, essa camiseta que eu estou usando foi o Betinho Zulu que fez e me deu de presente. Um abraço. Betinho Zulu produzindo as camisetas lá no Ecopátio AK 21, que fez essa ponte entre a gente para a gente poder levar esse papo sobre a Lei Aldir Blanc também. Aquele salve para o Betinho Zulu, super ativo aqui na cidade, aqui em São José, em Jacareí, onde quer que esse caboclo pode alcançar, ele vai, né? Isso aí. É o parceiro, e a cultura hip hop tem disso, né, cara? Ela é uma rede muito grande, né? E como o hip hop ele tem essa flexibilidade cultural, você tem artes plásticas, a música, a dança, você começa a ter um diálogo também plural, né? E isso acho que fortalece muito na nossa formação social, cultural, política. Por isso eu costumo dizer que dentre as culturas urbanas, o hip hop é uma das mais engajadas, né? Porque ela consegue chegar em vários espaços, né? E consegue sintonizar uma discussão e interação, né, com vários atores da sociedade. Inclusive, hoje, eu sou assessor da deputada Alice Brandão. Há 2 anos eu faço parte da equipe do mandato da Alice Brandão. E eu cheguei até o mandato da Alice Brandão justamente por conta dessa minha movimentação, essa minha experiência dentro da cultura hip-hop e dentro das culturas urbanas. Então, também aproveitar para mandar um grande abraço aí para a nossa madrinha, a deputada Alice Brandão. Salve, salve, Leci Brandão, grande cantora, intérprete de samba, nome forte da cultura da música popular brasileira, representada aí pelo PCdoB na Alesp, aqui em São Paulo. Se eu não me engano, eu estava lendo um pouco sobre ela, ela é a segunda deputada negra da Alesp, né? Da história, né? Da a primeira história. foi a deputada Teodosina Ribeiro, que inclusive, infelizmente, faleceu esse ano. A deputada Teodosina Ribeiro foi a primeira parlamentar negra, e a Alessi veio ser a segunda, né? No universo de 94 deputados, né, realmente é algo para se pensar, porque num país onde a maioria são pardos e negros, você não ter essa representatividade, né, da população negra é algo a se pensar, infelizmente. Esse é um papo muito sério, né, que nós temos de falta de representatividade dentro do Brasilzinho, que tá osso, certo? Beto, eu queria perguntar para você, nesse ponto, como é que foi a sua transição? Porque, assim, dentro da cultura hip hop, as coisas são ali geridas de uma forma autônoma, e como é que foi independente? Como é que foi essa questão de passar da cultura independente para uma gestão pública no âmbito estadual, assim, né? No âmbito do governo? Não digo nem tipo do governo do estado, mas passar para a parte política tradicional, por assim dizer. Sim, sim. Olha, Rafael, eu te digo assim, que acho que a vivência que eu tive na cultura hip hop me levou a ter um pouco esse olhar, né, para a gestão pública, para o setor público, porque, infelizmente, sobreviver de cultura no Brasil é muito difícil. A maioria dos fazedores de cultura tem que ter um trabalho paralelo para sobreviver. Eu, durante muitos anos, fui marceneiro, trabalhei muitos anos da minha vida como marceneiro e atuava no hip hop nos tempos livres, né? E até hoje você vê muito artista, né, que canta no final de semana, que produz teatro, mas tem que trabalhar de Uber, de motoboy, fazer algumas prestações de serviço, porque sobreviver de cultura é muito difícil, né? Infelizmente, no Brasil, a cultura não é valorizada enquanto setor produtivo, setor econômico. Isso me fez enxergar algumas lacunas, né? Uma dessas lacunas que eu vejo, não só do hip hop, mas de outros setores culturais, é essa participação, essa representatividade nos espaços de decisão, né? Nos espaços de poder, eu diria. Uhum. E aí eu comecei aqui na minha cidade, eu fui para o Conselho de Cultura da cidade, né? E já fazendo alguns trabalhos em Santo André, uma ONG que tinha lá. Eu também fui monitor da antiga FEBEM Tatuapé, hoje Fundação Casa. Eu fiz um projeto lá com o pessoal, que era um projeto que chamava Projeto Fique Vivo. A gente dava oficina de ritmo e poesia. E aí eu fui percebendo que era necessário ocupar esses espaços, né, para levar a cultura urbana, para levar essa participação política da periferia, para poder reverberar em coisas a nosso favor. Porque se a gente não tiver nesses espaços de decisão, nesses espaços de poder, o recurso não chega para a cultura, não chega para a periferia,
e a gente fica sempre à margem da sociedade nas decisões. E aí a gente buscou a fundação da Nação Hip Hop em 2005 justamente para fazer esse papel. Eu costumo dizer que as pessoas já fazem hip hop no dia a dia, não precisa do Beto, nem da Nação Hip Hop, né? Mas a gente acaba sendo instrumento para ajudar nesse processo mais político, administrativo. Nem todo mundo sabe de lei, nem todo mundo sabe de edital, nem todo mundo sabe escrever projeto. Então, eu acho que também é um espaço importante, né? Esse diálogo. E, inclusive, por conta dessas vivências, eu fui estudar, né, gestão pública. Eu sou formado em gestão pública pela Anhanguera. Eu tentei sociologia, mas eu não aguentei pagar a faculdade. Eu paguei 1 ano de faculdade de sociologia, mas eu não consegui pagar, tive que parar a faculdade. E aí fui fazer Enem, ProUni, para conseguir uma bolsa integral, para conseguir fazer. Aí fiz a faculdade de gestão pública. Inclusive, é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Talvez se não fosse esses programas sociais, esses projetos de política pública que trouxeram a possibilidade de pessoas como eu, mais pobres, adentrar a faculdade, talvez eu não tivesse feito a faculdade. Eu sei que tem vários irmãos e irmãs do hip hop, das periferias brasileiras, que precisam desse acesso à educação, que precisa de oportunidade para conseguir chegar onde eu cheguei, né? E eu espero que a gente possa avançar nessas discussões de políticas públicas, porque o que a gente vê hoje, Rafael, infelizmente, é um retrocesso dessas iniciativas, né? E eu costumo dizer que eu sou um exemplo da importância dessas políticas públicas efetivas. Massa demais, Beto. E realmente essa questão de ocupar os espaços me faz refletir da seguinte maneira. Se esse espaço não é ocupado, por exemplo, no caso do hip hop, ou das culturas tradicionais, indígenas, quilombolas, se esse espaço não é ocupado, são os lugares que vão servir de aparato justamente para tirar as oportunidades da população periférica, né? Porque se a buscar essa representatividade lá na Lesp, por exemplo, como é o caso que nós estamos falando aqui, é um meio de você abrir essas portas e também não deixar que essas portas se fechem. Porque realmente nós estamos vivendo num período aqui no Brasil de retrocesso, né? Nesse sentido de políticas públicas. Então, me fez pensar isso. A importância de ocupar esse espaço e criar instituições, ferramentas como é a Nação Hip Hop, que de 2015 anos, né? De 15 anos de existência, para batalhar por essas oportunidades também. Isso é muito importante. Não, sem dúvida. E eu costumo dizer que tem um problema aqui no Brasil, Rafael, que assim, os mais velhos da política, vamos dizer dessa forma, eles parece que fazem de tudo para que a nova geração não goste de política, para que uma nova geração, com um novo olhar, com novas propostas, não faça parte da política. A gente vê que boa parte da juventude arredia quando você fala de política, participação, né? Às vezes as pessoas participam do processo eleitoral só porque o voto é obrigatório. E talvez seja uma discussão que a gente tenha que trazer, né? Para as culturas urbanas, para o hip hop, para a sociedade como um todo, que a participação política é importante. Tudo que a gente discute, a gente propõe de benefícios para a gente, é através de uma discussão política. E se a gente não participa desses espaços, né, a gente vai ser representado por outros. Né? Eu costumo dizer que quem não gosta de política é representado por quem gosta. Né? Então, esse olhar ele precisa ser um pouco mais atento por parte da população, né, para eleger os seus representantes melhores, né, participar da discussão do seu bairro. Eu costumo dizer que todo mundo tem um CEP e, de alguma forma, a gente utiliza das políticas públicas. Né? O ônibus que a gente pega na quebrada, o posto de saúde, né? Tudo isso é através de uma política, né, que é desenvolvida pelo município. Então, para a gente ter uma saúde melhor, uma educação melhor, um transporte público melhor, a gente tem que participar desses espaços de política, né? E não tem como fugir, porque existe uma organização, né, que vai desde o governo federal, estadual e municipal, e a gente precisa, de alguma forma, participar desses espaços. E a sociedade civil organizada, ela pode fazer esse papel, independente do segmento, viu, Rafael? Eu sou da cultura urbana do hip hop, mas eu acho importante que a galera das associações de moradores de bairro possa se organizar, que o pessoal do sindicato possa se organizar, a galera da igreja também tem papel fundamental nas discussões. Então, se a gente buscar uma organização mais plural, mais participativa e democrática, eu acho que toda a população ganha com isso. Né? Eu acho que o importante é reconhecer os aliados, né, as pessoas que estão ao nosso lado e tentar, assim, lutar junto para uma melhoria geral dentro daquilo que a gente está vivendo, né?
Nesse contexto de políticas públicas, Beto, a gente entra no que viemos trazer hoje, que é a Lei Aldir Blanc, certo? Você quer falar um pouco sobre essa lei, como é que ela se insere? Porque parece que já abriu aí, na maioria dos lugares, o cadastro cultural, né, para artistas e artistas se inscreverem aí, ficarem por dentro de como receber e tal. Como que surge a Lei Aldir Blanc? Você acompanhou esse processo? Sim, Rafael, através do mandato da deputada Alice Brandão, eu acompanho a Frente Parlamentar de Cultura. E desde o começo, já no início da pandemia, a Frente Parlamentar de Cultura e o mandato da Alice ficou muito preocupado com essa questão em relação aos fazedores de cultura, né? Ao setor cultural. Inicialmente foi proposto um projeto de lei, que é a PL 253/2020, lá da Alesp, né? Infelizmente, ela não avançou da forma que a gente gostaria, ela está parada, inclusive, na Assembleia. E, paralelo a isso, uma outra lei, a nível nacional, andou um pouco mais e melhor, que foi a Lei Aldir Blanc, que foi uma proposição da deputada Benedita da Silva, do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro. Depois teve a relatoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Chegou no Senado, aprovou no Senado e foi sancionada pelo presidente da República no dia 29 de junho. Ela está agora, eu diria, no encaminhamento final burocrático. Nós não temos mais Ministério da Cultura, né? Infelizmente. A cultura está atrelada ao Ministério do Turismo. Uma secretaria Nos especial, próximos né? dias, isso, é a Secretaria de Cultura, que a Regina Duarte fez parte, agora tem um outro rapaz lá ocupando o espaço. Mário Frias, da Malhação. Isso, exatamente, o Mário Frias. E aí agora a lei ela já foi liberado, né? É um recurso de 3 bilhões. Acho que é importante destacar que esses 3 bilhões era dinheiro da cultura, não é recurso que foi pensado para isso, era um superávit, né? Primário, era um fundo que estava lá. Para você ter ideia, estava parado desde 2019, desde a época do Temer, esse dinheiro estava parado nesse fundo. São 3 bilhões. Então, já foi liberado esse crédito de 3 bilhões, e agora o decreto do Ministério do Turismo, ele regulamenta a liberação desse recurso. Esse recurso vai para os municípios, através do Fundo de Participação dos Estados e através do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, o Estado de São Paulo vai receber uma grana e os municípios vão receber uma outra grana. Então, é um recurso separado. Vai ser algo em torno de 260 milhões só para o Estado e 300 milhões que os municípios vão fazer esse rateio, né? O ponto base da lei, Rafael, ele requer a possibilidade de um auxílio emergencial de R$600 para os indivíduos, né, dos fazedores de cultura. Ele requer uma segunda possibilidade, que é a ajuda de 3 a 10 mil reais para os espaços culturais, coletivos culturais e empresas ligadas ao setor cultural. E uma terceira via, que no caso é a possibilidade de fazer editais, premiações, festivais, né, atividades via web, e quem vai gerenciar isso é os municípios. Então, essa grana vai vir para o gestor local, e aí o secretário de cultura, o pessoal que organiza essa parte de cultura do município, é quem vai fazer a distribuição desse recurso. E o principal critério para participar, né, para você se beneficiar dessa lei, é você ser uma pessoa atuante na cultura nos últimos 24 meses. Daí a necessidade desse cadastro que você se referiu. Então, o artista, o coletivo de cultura, precisa se cadastrar, colocar os seus dados, colocar lá de forma declaratória que atua na cultura há no mínimo 24 meses para poder receber esse auxílio, um desses recursos, né? Então, basicamente, a lei trata dessas possibilidades, né? E aí, quando a gente fala de cultura, ela é uma cadeia produtiva muito grande, né? Vai desde o fazedor ali de teatro, da música, até o cara que trabalha nos bastidores, técnicos, na luz, né? Então, é bem amplo. Então, queremos acreditar que, de alguma forma, o setor cultural, que foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, possa ser, de alguma forma, beneficiado por essa lei. Aqui a gente sempre tem falado sobre esse assunto de cultura na pandemia, tem sido, né, a tônica aqui para nós. E a gente sempre volta a dizer, e voltamos a dizer novamente hoje, que cultura é economia. Cultura gera um circuito todo econômico em torno de si mesmo. Economia não é setinha para cima na Bovespa, setinha para baixo, igual o jornal tipo, mostra, tá verde, tá bom, o dólar baixou, tá bom. Gente, a economia está girando o tempo todo dentro dessas cadeias produtivas, né, cara? Porque também toda essa cadeia produtiva
consome outras coisas e, enfim, a economia está aí em constante atividade e viva. Então, por isso que é importante que as pessoas fiquem vivas para que a cultura continue acontecendo e a economia continue girando dessa forma. Aqui São José dos Campos, pelo que eu vi, vai receber 713 mil, quase 714 mil reais para ser distribuídos. E o cadastro já está aberto no site da Fundação Cultural, que vai estar na descrição do vídeo, para você artista, você arteira, você dono de ponto de cultura e etc. Espaços culturais para poder cadastrar. Vai até o dia 2 de agosto aqui na cidade, e cada cidade está trabalhando de forma independente nesse sentido. Agora, uma dúvida que eu fico, Beto, que eu gostaria que você esclarecesse, que provavelmente é uma dúvida de mais pessoas, vai ter num âmbito municipal e no âmbito estadual? Então, por exemplo, eu preciso realizar um cadastro estadual também, ou não? Não, na verdade, o Estado ele não criou uma regra ainda. Provavelmente ele vai criar uma regra unificada, pelo menos a gente acredita. Mas os cadastros, eles valem tanto nacional, como estadual e municipal. Então, quem tem o cadastro municipal, faz o cadastro municipal. Quem não tem, pode fazer o cadastro estadual. Se caso você tiver dificuldade de fazer o cadastro municipal e estadual, você pode entrar no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Então, tem um cadastro no site, no cultura.gov, que tem uma sigla lá que é SNIC, SNIIC, que significa Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais. Então, é uma espécie de mapa cultural. Então, as pessoas podem se cadastrar nesse sistema nacional ou fazer o cadastro municipal. A grande dificuldade, Rafael, é que esses sistemas eles não dialogam. Então, essa é a dúvida, porque as pessoas falam, mas eu me cadastrei no município, mas o Estado não sabe que eu existo e o nacional não sabe que eu existo. Essa é a grande falha de você não ter um sistema nacional de cultura. Integrado, diferente, né? por exemplo, hoje a galera recebe, por exemplo, Bolsa Família, mas é porque é um sistema que foi criado integrado. Então, a pessoa cadastra o seu CPF, e aí tem a renda da família e tal. O setor cultural não tem esse sistema. Então, isso vai ter que ser dedicado uma atenção especial do gestor público local em fazer esse cadastro e garantir a distribuição desse recurso. Por isso que o cadastro vai ser peça fundamental, não só para mapeamento dos artistas, mas para poder fazer a execução financeira desse procedimento, né? E também sem perspectiva de que haja uma organização nesse sentido, porque igual rebaixar a cultura a um ministério, de um ministério para uma secretaria, é seríssimo, né? Um ataque à cultura nacional que nós estamos vivendo aqui neste período tenebroso do Brasil. Beto, eu queria saber sua opinião em relação à Lei Aldir Blanc, porque cada indivíduo, né, pessoa física ou microempreendedor individual vai poder receber R$600, se já não recebe o auxílio, porque se recebe o auxílio não poderá receber, né? Tem algumas restrições aí no meio dessa história, e também tem um prazo de 60 dias para que esse dinheiro seja utilizado. Em caráter emergencial, 60 dias não é tão emergencial assim, né? Mas eu gostaria de saber como você vê essa questão da Lei Aldir Blanc, como é que você vê as nuances dela, se ela vai realmente atender ou vai atender parcialmente ou não irá atender. Eu acho que a lei, Rafael, ela é uma proposição importante. Eu acho que ela veio num momento importante para atender um setor produtivo ativo. Só para você ter ideia, o setor cultural é uma cadeia produtiva que envolve atores, gestores, produtores de eventos, de show, responsável por, aqui no estado de São Paulo, 3,9% do PIB. Né? Então, o estado mais rico da federação, uma fatia desse bolo aí é da cultura. A cultura produz 3,9% do PIB no estado de São Paulo. Então, eu costumo dizer que esse recurso da Lei Aldir Blanc é um recurso nosso mesmo, porque a gente faz parte dessa cadeia produtiva, a gente produz riqueza para o país, então é um auxílio emergencial que vem em boa hora, mas que não é esmola, como o secretário falou lá, o Mário Frias falou que era esmola para a cultura. Não, não é esmola. Primeiro que é um recurso necessário para a gente e, ao mesmo tempo, é um recurso que nós mesmos, os fazedores de cultura, do setor produtivo da cultura, produziu. Então, a Lei Aldir Blanc ela vem atender de forma legítima essa classe trabalhadora.
E também eu acho que aponta uma discussão importante, Rafael, que é para os municípios e o Estado ver a cultura com um olhar mais importante, que a cultura ela tem que ser vista como política pública também. Né? E os municípios precisam parar de ficar discutindo de política de evento. O evento ele é uma consequência do fazer cultural. Então, os municípios precisam fazer política pública cultural. Né? A peça de teatro, o show do aniversário da cidade vai ser uma consequência dessa produção. Mas, durante o ano inteiro, precisa ser pensada a política pública cultural. Então, quando a gente vê que as prefeituras não têm cadastro de artista, não tem secretaria, a gente vê uma lacuna e um problema que é a cultura no país, porque os gestores não vê a cultura de forma efetiva, como política pública, né? E isso, quando a gente vê todas essas dificuldades da Lei Aldir Blanc em apresentar esse auxílio emergencial, mostra essa deficiência lá atrás, que é essa ausência de discussão de cultura enquanto política pública. E como você falou, tem algumas regras aí que a lei vai ter que... alguns desafios, né, que a lei vai ter que travar. Como você falou, quem já recebeu o auxílio emergencial dos R$600 não vai poder receber. Quem tem CNPJ vai ter que fazer o cadastramento para garantir esse recurso. Os municípios vão poder fazer edital de premiação, de festival, de transmissão pela internet. Mas como é que vai se dar isso? Quem vai selecionar esses artistas, né? Quanto que cada um vai receber? Tem o próprio recurso do espaço, né? Ele vai de 3 a 10 mil. Mas quem é que vai definir que o Rafael vai receber 3 mil, o espaço dele, e o espaço do Beto vai receber 10 mil? Tem que ter alguns critérios, né? Uhum. Então, por isso o município tem que estar ativo. O município tem que estar ativo porque ele fala, não, aquele espaço ali paga água, luz, telefone, tem funcionário, então eu vou pagar 10 mil. Ah, não, o do Beto é só um coletivo que faz sarau uma vez por mês, então a gente vai pagar o mínimo, que é 3 mil. Então, a lei ela vai atender, acho que a maioria, né? Ou quase que 99% de todo esse setor da cadeia produtiva artística, mas precisa de uma organização. E esse prazo que você falou mostra isso. Eu vou te dar um exemplo. 60 dias é o prazo para apresentar a proposta. Então, o município ele tem 60 dias para apresentar uma proposta. A partir do momento que ele apresentar a proposta, para de contar os 60 dias. E aí ele tem até o dia 31 de dezembro para executar a grana. Nossa! Então, eu costumo dizer o seguinte, o município, Rafael, não vai conseguir executar essa grana se for muito ruim. Se for muito ruim. Porque ele tem 60 dias para apresentar uma proposta. Olha, eu vou fazer edital, vou fazer isso. Ele tem 60 dias para apresentar uma proposta. E aí, depois que ele apresentar a proposta, para de contar e ele tem até o dia 31. Para nós da cultura vai ser ruim. Porque se demorar, esse recurso vai chegar só daqui 3 meses, 4 meses. A ideia é que seja emergencial, né? Exato. Deixa de ser emergencial, vai virar reparador. Então, não tem muita regra. Mas, infelizmente, é uma realidade, porque tem muito município que não tem gestão cultural, não tem plano municipal de cultura, não tem proposta, e o governo federal fez um adendo, vamos dizer assim, na lei, que era o seguinte, a grana que não fosse usada, ela voltaria para o Estado, né, para o Fundo Estadual de Cultura. Mas o presidente da República colocou um detalhe que é o seguinte, se o município não usar, vai para o Estado. Se o Estado não usar, volta para a União. Essa regra não tinha. Exatamente, Fundo Nacional. Então, na verdade, fica aí o prejuízo. Se o município não fizer, fica o prejuízo para o Estado. Se o Estado não fizer, volta para o governo federal. Né? Então, infelizmente, acho que é uma discussão saudável também para se fazer no momento. Que as pessoas comecem a olhar a cultura como discussão importante sobre política pública, né? E parar de achar que a cultura é só evento, que a cultura é só entretenimento. O evento e o entretenimento faz parte da nossa cadeia produtiva, mas é mais do que justo e necessário fazer a discussão de política pública cultural. Porque também a gente sabe como funciona essa questão de política de evento, né, Beto? Muitas vezes você tem diversos artistas e artistas pela cidade, rola um evento, vem um monte de gente de fora, artistas já consagrados, né? Muitas vezes...
enfim, dentro de um circuito comercial já estabelecido, e falta espaço para artistas locais, né? Bom, aqui em São José, então, você tem que ficar de olho porque o cadastro, a primeira fase do cadastro vai até o dia 2 de agosto. Depois tem uma segunda fase. Não Tem só 2 isso, fases. Rafael. Não só isso, mas acontece também em alguns municípios, os municípios menores, que eu costumo dizer assim, que esse recurso vai para os amigos do rei, né? Então, às vezes, ali vai para a escola de dança que o cara conhece, para o músico que ele conhece, e esse recurso vai só para os amigos do rei. O cara que toca num barzinho de final de semana não recebe. O cara que está na periferia fazendo funk não recebe. O pessoal que tem o grupo de forró na periferia não recebe. Então, esse olhar precisa ser mais plural, né? Mais democrático, mais participativo. Entender a cultura nesse ponto é legal, entender a cultura como cultivo, né, cara? Também eu gosto muito dessa analogia, porque é quem está fazendo no dia a dia. São os grupos tradicionais, é o pessoal da periferia que está produzindo, é o músico de bar, é o artista de rua, essas pessoas estão trabalhando pela cultura no dia a dia, né? Então, essas pessoas também merecem esse espaço dentro da política de cultura. Na verdade, elas precisam desse debate do qual você está falando e de acessibilidade para participar desses editais, como é esse edital de cadastramento da Lei Aldir Blanc, que nós estamos falando aqui. Então, cada município vai funcionar de uma forma, certo? Então, você tem que procurar a secretaria do seu município, ou o órgão responsável, se tiver, porque tem município que nem tem, né, Beto? Sim, sim, tem lugar que não tem Secretaria de Cultura, é ligado à Secretaria de Governo, ao prefeito. Tem município de São Paulo que tem 5.000, 8.000 habitantes e não tem essa estrutura. Por isso é importante, sim, que a sociedade civil fique atento aí a essas informações para cobrar os gestores públicos sobre a execução efetiva da lei, né? Massa demais. Esse aqui é o Sindicato da Cultura, edição número 196. Nós estamos aqui com o Beto Teoria, falando sobre a Lei Aldir Blanc, falando um pouco sobre a história dele, sobre o Grupo Teoria. Vai aparecer vários links para você acompanhar, para você poder assistir, e nós vamos caminhando para os nossos minutos finais aqui. Mas estamos bem tranquilos, viu, Beto? Quando o Zoom é de 2, ele ajuda a gente, não tem limite de 40 minutos. Estamos bem tranquilos, porque tem dia aqui que... Nossa, peraí que tá acabando! Mas a gente está bem tranquilo. Encerrando aqui nosso papo, Beto, eu queria saber, já que você falou já seu posicionamento sobre a Lei Aldir Blanc, que é realmente importante que tenha acontecido nesse momento, ainda mais no momento que nós vivemos a cultura. Primeiro, eu queria saber quais são suas perspectivas em relação ao atendimento, né, da Lei Aldir Blanc. Ela vai contemplar, se diz que provavelmente a maioria, mas sobre esse modus operandi daqui para frente, porque, por exemplo, o auxílio emergencial foi meio que caótico, né? Primeiro, pessoas fraudando, e segundo, pessoas criando filas na caixa, dificuldade de acesso tecnológico. Como é que você vê isso para frente? E depois eu tenho mais uma perguntinha para a gente viajar na maionese antes de encerrar. Bom, Rafael, eu, assim, de verdade, eu acho que a lei vai conseguir atender a maioria dos fazedores de cultura, porque a gente percebeu que boa parte dos fazedores de cultura estão se mobilizando. E de certa forma, a galera está se juntando, o cara do hip hop está conversando com o cara do teatro, com o cara do punk rock. Então, isso está ajudando bastante, porque quem não tem informação está recebendo através do seu amigo artista, né? Então, eu acredito que isso vai favorecer que a lei seja aplicada com tempo e que os fazedores de cultura possam receber. Talvez uma pessoa ou outra que tem alguma dificuldade ali, administrativa, burocrática, talvez tenha dificuldade de receber. O governo federal, inclusive, está querendo criar um impedimento para os espaços culturais receber. Estão querendo colocar uma regra que só quem tem a CNPJ receba. Só que a lei não diz isso. A lei diz para espaços e coletivos independentes do CNPJ. Então, parece mais uma pedra no sapato que o governo federal está querendo colocar, né? Mas eu espero que isso não seja feito, né? Que o Ministério do Turismo não coloque esse impedimento de que os coletivos que não têm CNPJ não possam receber, e que todo mundo possa ser atendido pela lei. Seja aquele que não recebeu os R$600 do governo federal e possa receber agora, ou quem tem espaço coletivo possa receber também. E que os municípios, os conselhos de cultura, a sociedade civil organizada, possa ajudar ao máximo a esse recurso também ser distribuído na forma de editais, premiações, porque eu acho que é importante também esse destaque, Rafael, porque vamos supor que boa parte da galera não usou os R$600. Boa parte do município não tem espaço cultural. E aí essa grana, ela pode ser aplicada em edital, não precisa devolver dinheiro.
né? Então, o recurso ele pode ser usado na sua totalidade. Então, que os gestores culturais possam ter essa sensibilidade e que os fazedores de cultura também possam estar organizados o melhor possível para garantir essa questão, né? Então, essa é a expectativa. Lembrando que desses 3 bilhões, se eu não estou enganado, se eu não me equivoquei, 20% é destinado para editais, né? Então, essa é um mínimo, né? É um Mas mínimo. não tem o máximo. Então, Ah, por sim. exemplo, tem município que vai usar os 20, mas sobrou grana, então usa mais, né? Então, a indicação é 20%, mas não se limita a esse 20%. Então, pode ser que como eu falei, pode ser que algum município sobre uma grana, porque tem pouco espaço, ou sobre uma grana, porque as pessoas não precisou dos R$ 600, aí usem edital. Então, esse 20% é apenas um indicativo do mínimo, mas não tem o máximo. Legal demais. Beto, eu queria te fazer uma pergunta, uma certa provocação, assim, para a gente pensar, que é uma coisa que eu tenho pensado e refletido muito, também enquanto artista, que eu também trabalho com música. É, Existe independência na arte brasileira? Porque a gente ouve falar muito de música independente, arte independente. Existe essa independência, você acredita? Eu acho que existe a independência do artista, né? Eu acho que o fazedor de arte, o artista, ele tem essa independência, essa autonomia. Mas quando você escolhe entrar por um setor produtivo, como a gente vive num mundo capitalista, você vai ter que se alinhar a esse sistema produtivo. Então, você pode cantar o rap que você quiser, o samba que você quiser, mas se você quiser entrar numa cadeia produtiva, digamos assim, de mercado, aí você, infelizmente, tem que se adaptar, né? Porque hoje nós não somos donos desses meios de produção. Não está na nossa mão, né, A essa cadeia tecnologia. produtiva, né? E, infelizmente, ninguém vive de brisa, né, Rafael? Muitas vezes, o artista tem que se adequar a essa linha de mercado para poder ter algum recurso. Isso não quer dizer que a gente tenha que colocar valores, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem valor na nossa arte. Agora, o preço a se pagar por essa arte depende muito dessa cadeia produtiva. Então, vai ter um show de rap que vai ser de graça, mas vai ter um show de rap que vai cobrar R$ 200 o ingresso. Mas isso aí depende muito da cadeia social, da classe social, né? Que não depende do hip hop ou do samba. Então, o Racionais pode fazer um show gratuito em São José dos Campos, mas ele pode também fazer um show cobrando R$ 200 no Audio Clube, que é uma boate de playboy, vamos dizer, aqui em São Paulo. Então, se os boys têm medo de ir na quebrada para ver o show do Racionais, porque acha que a quebrada é perigosa, que pague R$ 200 para ver o Racionais no Audio Clube, entendeu? Então, isso é uma coisa que é do mercado, não é da cultura, não é do artista. Então, eu estou dando esse exemplo, né, mas poderia usar vários aqui, que infelizmente a gente vê que o sistema financeiro, o sistema de mercado, ele muitas vezes inibe a participação desse fazedor de cultura. Mas nós somos donos da nossa arte. E se a gente conseguir chegar num denominador comum que melhor nos atenda, tanto na nossa sobrevivência quanto no nosso fazer artístico, eu acho que talvez é isso. Beto Teoria, muito obrigado pela sua participação hoje, pelas palavras aqui, pelos esclarecimentos. Parabéns pela sua trajetória dentro do hip hop, com o Grupo Teoria, com a Nação Hip Hop sendo representante aqui do estado, juntamente com o nosso querido camarada aqui pertinho, Betinho Zulu, que fez essa ponte. Betinho, muito obrigado, meu querido, que saudade de você, a gente se encontrar por aí. E também, parabéns pelo trabalho junto à deputada Leci Brandão dentro da Lesp. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por dispor desse tempo para falar com a gente. Quer Tá deixar bom, um salve? Rafael. Mandar Eu beijo? quero deixar um salve aí, eu quero deixar um salve, um abraço, um beijo, né, para todo mundo que, de certa forma, produz cultura nesse país, a todos os meus irmãos e irmãs do hip hop nacional, um beijo carinhoso para a nossa deputada Leci Brandão, e agradecer aí ao Sindicato da Cultura, a você, Rafael, a todo mundo que de alguma forma ajuda, né, a manter a nossa cultura viva, a manter esse diálogo produtivo, né, porque eu acho que é isso que nos move, é isso que nos mantém vivos e ativos, né? Que a gente possa ter mais programas como o de vocês, que a gente possa ter sindicatos, né, também sensíveis a essa questão da cultura, como é o sindicato aí de ciência e tecnologia. E da minha parte, eu só tenho a agradecer ao convite, me coloco à disposição para ajudar sempre que possível. E a Nação Hip Hop Brasil está à disposição.
o mandato da deputada Alice Brandão está à disposição, e viva a nossa cultura, viva a produção cultural, viva os nossos mestres, né, griots, que, de certa forma, nos ajudaram a estar aqui, né? Viva a ancestralidade africana griot, que trouxe conhecimento para mim e que eu possa futuramente levar conhecimento para os meus pares. É isso, um grande abraço para vocês, mais uma vez, muito obrigado. Como diria Mestra Janja, que na boca da próxima geração esteja melhor do que está na minha. Legal demais, Beto. Muito obrigado pelas suas palavras. Mais uma vez, muito obrigado à nossa audiência, vocêzinha que nos acompanhou aqui pelo facebook.com/RádioCTFace ou no youtube.com/RádioCT. Chega junto com a gente que nós estamos por aí. Obrigado ao SINDCT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA e do CEMADEM, por manter esse espaço durante a pandemia. É muito importante para todos, todas e todas. Certo? Quinta-feira tem mais. Obrigado, Matheus Fischer, pela edição, Miguel Portesani pela arte. Um beijo a todos. Falou, Beto. Até mais. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.